E teve recentemente, no caso da área de remuneração, que eles criaram um aplicativo com Vibe Coding e disponibilizaram para toda a força de trabalho que anteriormente seria feito nas ferramentas tradicionais, no Excel, uma planilha compartilhada. Eles já Ou ia demorar um ano para fazer. Ou ia ter que ser acionada para construir o aplicativo, e eles fizeram, usando o Vibe Coding. E aí a gente encerrou com esse reconhecimento. Então a gente entregou prêmio, né, para os agentes que geraram mais impacto. E até a gente trouxe aqui uma frase, né, de uma pessoa da fábrica, né, que ele falou: nossa, eu não sabia nem o que era IA, nunca me imaginei subindo no palco, ganhando esse prêmio, chorando, assim, super emocionado. Que legal. Assim, ver que uma pessoa que acho que não teria acesso, né, e aí, assim, e gostou, assim, se identificou tanto com a IA e foi lá e ganhou o prêmio, né, de ter gerado mais impacto no negócio. Então, enfim, isso gerou um orgulho, né, muito grande, e interesse nas pessoas. Eu também quero ganhar um prêmio, como é que eu desenvolvo um agente, o que eu faço, né, toda essa visibilidade. Quando a gente olha só para o Colaborar, que foram os projetos que contribuíram ali, que concorreram, foram 50 inscritos finalistas, aí 9 finalistas, 4 premiados. A gente percorreu N processos da companhia e o ROI de centenas de milhões. Algumas centenas de milhões. Acabou. Eu não vou o episódio poderia abrir aqui. Eu não vou abrir aqui, mas foram algumas centenas de processos de automatizados, né? Automatizados. De tudo, perda evitada, custo evitado, jurídico. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com Nilson Figueiredo, o carioca mais falsificado que tem nessa temporada do Rio de Janeiro. Temporada Rio de Janeiro. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está escutando, mas já precisava aí do carioca falsificado, só porque eu já não estou mais aqui no Rio de Janeiro. A gente faz questão de enfatizar que você hoje é mais paulista do que carioca. Essa é a piada interna, né, pessoal? Sou do Rio de Janeiro, mas tem tanto tempo que eu não moro aqui que agora eu ganhei esse apelido de carioca falsificado, é mole? É só no episódio. É só no episódio. Exatamente. Mas, Richard, estamos aqui com mais um episódio na temporada Rio de Janeiro, depois de vários Revocasts. Em São Paulo, a gente vem com tudo. Teve até Brasília. Teve Brasília e agora mais uma temporada Rio. Vocês pediram, estamos aqui. E o episódio de hoje, posso falar, Richard, que promete, né? Promete. E olha, só para começar, não somos avatares. A gente vai falar de IA. Então somos pessoas de verdade que está aqui contando. Tudo aqui é gravado com pessoas. Né? Já que a gente vai falar de IA. É isso aí. E um case premiado, né? É mais um case premiado aí, né? Que foi finalista aí em algumas categorias. Então, é um case que promete bastante. Então, puxa a narrativa aqui que a gente está falando hoje. Então, Nilson, imagina o seguinte. A diretoria executiva da empresa lança o seguinte desafio. Queremos que a empresa se torne referência ou a pioneira de IA dentro do setor. Sim, jogou a bomba e sai correndo. Sai correndo, né? E esse é o desafio que você tem. Agora tá contigo, né? E para isso, você precisa capacitar a empresa inteira em IA. Tá? Parece ser fácil, né? Só tem um pequeno... A pimenta. Pequeno pimentinha. São 4 mil pessoas. Opa. Então, e todos vão precisar aprender sobre IA. Por que você tem que aprender IA? Porque IA é sobre eficiência e produtividade. A IA pode trazer resultado, pode reduzir custo, aumentar margens, mas não pode só implementar IA por IA. Você precisa fazer a IA trazer valor. Os executivos precisam virar referência em IA. Envolve liderança também, né? Então não é só operação, né? E as pessoas, não é só aprender, mas as pessoas precisam entregar projetos com IA. É só isso. É só esse o seu desafio. Fácil, né? Tá simples. E hoje vamos contar mais um case premiado, que é a Academia de IA da Vibra Energia. Estamos aqui com a Larissa de Luca, que é gerente de treinamento, desenvolvimento, cultura e gestão da mudança, e também a Sônia Barbosa, que é gerente de engenharia de dados. Larissa, Sônia, sejam bem-vindas ao Revolcast. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O que eu acho que a gente podia até esclarecer um pouco, as pessoas não conhecem o grupo. Quer dizer, elas conhecem, mas não conhecem, né? Conta assim, quem é o Vibra Energia? Então, a Vibra, hoje, né, a gente tem essa autorização dos postos BR, né? A gente foi privatizada no ano de 2000.
né? Então, a gente passou por uma privatização, era a BR Distribuidora, para quem não conhece, né? Então, hoje a gente tem um direito de uso da marca BR nos postos, né? Por 10 anos podemos usar mas por trás dos postos BR que todo mundo vê por aí na rua, temos nós, né, que trabalhamos na Vibra, e mais aí 4.000 pessoas que estão distribuídas por todos os estados do Brasil, que somos a única distribuidora que estamos presentes em 100% dos estados do Brasil. E Que a legal. maior também. A maior também. E vale a pena falar que é um modelo que vocês não são donas do posto de gasolina, né? Sim. É um modelo de Revenda. revenda. Exatamente. A gente tem mais de 8.000 postos espalhados pelo Brasil e uma rede enorme de revendedores. Mania, Lubrax+. Somos donos do Lubrax+, né? Sim. Marca Top of Mind, Lubrax. E tem o Atendente Pista, e tem uma rede enorme, mas hoje a gente está falando Os colaboradores, dos colaboradores Vibra, que estão por Vibra. trás de todos esses 8.000 postos aí, organizando isso tudo para fazer combustível chegar aí em todos os cantos do Brasil. Legal, eu acho que é bom a gente começar assim só para situar as Claro. pessoas, né, onde que a gente está falando desse case. Sim. E temos um case aí enorme de academia de dados. Se bobear, um dos maiores cases de academia de dados, pelo menos que eu já vi até agora, no tamanho, né? Academia de IA, né? Já. Academia de Tô IA. falando dados Você da já está IA. falando do futuro já, que é o projeto desse ano. Ah, é? É. Ah, então ano que vem a gente já faz um episódio Fazemos de disso. novo, Olha o exatamente. candidato à premiação do É isso aí. final do ano. Fala um pouquinho do contexto, tá? Por que lançar uma academia de IA? Sim. Quer começar, Soninha? Posso começar. A academia, ela é o desdobramento da nossa estratégia de IA. A gente tem toda uma estratégia de dados IA na Vibra, como permear, como entregar valor. Então, parte por projetos estratégicos, toda uma questão de arquitetura, né? Você precisa estar com uma arquitetura que suporte esse uso de IA, e capacitação é um dos nossos pilares, né? Para suportar a IA, porque a gente entende que a tecnologia voa, né, gente? Tá voando, todo dia surge algo novo. A gente brinca que 6 meses já é muito. Já é mudou muito, tudo. já tá ultrapassado. E esse foi um aprendizado que a gente teve na academia. Ok. Né? A gente gravou alguns conteúdos de IA e agora já olha e fala, ih, já tá desatualizado, não dá mais, Tá né? muito rápido. Mas a tecnologia voa, a cultura anda no passo humano. E aí a gente precisava trazer essas pessoas, habilitar essas pessoas para o uso de IA, visando trazer essa eficiência em cada setor da companhia, né? A gente entende que só vai ser referência no momento em que cada colaborador entender como é que pode facilitar o seu dia a dia, melhorar um processo, simplificar um processo, é uma provocação bastante nossa lá, é um pilar nosso, simplificação. E aí nasceu em conjunto, né, com a área de T&D, a academia de IA. E tem uma coisa legal de compartilhar com todo mundo, que a Vibra tem uma estrutura que a gente acha que facilitou muito o sucesso, né, da nossa academia. Porque temos uma vice-presidência, né, que conecta gente, tecnologia e SD, né? Então hoje a gente tem aqui o mesmo chefe, né? Então, Isso assim, é muito interessante, essa conexão de assuntos que talvez tradicionalmente você vê uma separação, né? Exatamente. E no caso de vocês, a diretoria é uma só, né? é uma só, um Uma vice-presidente. vice-presidente. E gente, tecnologias, teoricamente mundos separados, mas hoje em dia totalmente relacionado. E é uma necessidade. Então, a gente vê o quanto que isso facilitou, né? Tanto o nosso trabalho, quanto, assim, a gente tem o mesmo chefe para tomar decisão. Não tem Que legal. a cabeça de tecnologia brigando com a cabeça de RH, né? O que é mais importante. A gente tem a mesma pessoa Legal. que entende, que tem mais esse background ainda, né? De tech do que de RH. Mas que foi muito bom, né? A gente acredita que isso foi parte do sucesso. Foi como a estrutura da Vibra proporcionou pra gente essa conexão. E também o investimento da empresa, né? Que isso realmente é muito legal. Não dá pra gente falar, a gente fez esse case desse tamanho. Então, realmente, assim, aí falando mais da minha área, né? Era um dos grandes projetos, né? Era a nossa meta. Uma das nossas metas era entregar essa grande, em parceria, né? Uma meta compartilhada com o time de IA e dados. E, assim, foi um dos maiores projetos, maiores investimentos do meu orçamento, foi em IA, né? Então, para escolher os melhores parceiros juntas, né? Ficamos pesquisando, desenhando. Então, posso contar aqui um pouquinho das fases, né? Que a gente passou da academia. Então, a gente começou um pouco com esse engajamento estratégico que veio, primeiro, quem a gente tem que comprar, né? Que é a nossa autoliderança. Então, a gente começou capacitando CEO, Ernesto Pousada, né? E toda a diretoria executiva, inclusive o nosso chefe, né? E os pares, né? Todos. Então, Começou pela alta liderança. começamos pela alta liderança. E vale pontuar que só da Vibra fazer um investimento desse porte para montar uma academia,
o quanto ela quer, de fato, trazer esse diferencial. É porque é a né? estratégia do nosso negócio. Estratégia, exato. Então, realmente, a gente está colocando a estratégia em ação, né, com investimento. A gente investe onde a gente quer alavancar, Exato. né, o negócio. E se me permitem um rápido parênteses aqui, é o primeiro podcast, Revocast aqui, que a gente tem essa colaboração. Porque aqui na minha frente, uma gerente de treinamento e desenvolvimento, que normalmente é a nossa audiência, né? Sim. Mas tem aqui gerente de dados, né? De engenharia de dados aqui juntos, né? Então, talvez você está falando do sucesso da alta liderança fechar, mas vocês aqui estão representando isso também em colaboração, né? Então, Sim. eu quis fazer esse parênteses, porque já tem uma diferença aqui, né? Treinamento e desenvolvimento conectado com negócio, dados, né? Com o negócio. Assim, a gente, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, né? Mas a gente, toda vez que vai fazer alguma academia, a gente não tem como construir isso sem ter a pessoa que entende do negócio, né? Eu não tenho esse conhecimento técnico e, com certeza, o sucesso vem disso, né? Da gente ter a melhor pessoa, né? Ainda mais feliz que é uma mulher, né? A gente fala, é muito difícil ter uma mulher. Sim, ela estava me contando e agora ela falando, Lari, me ajuda a construir um programa porque eu não consigo achar mulher. Então a gente vai juntas aí fazer um outro projeto para conseguir formar essa força de trabalho feminina. Tecnologia, né? Quando fala de dados assim, é difícil essa representatividade. Engenharia de dados é super difícil. Eu falei, Lari, vamos fazer um projeto para ajudar na base ali, capacitar para construir, né? Eu falei, vamos embora, vamos fazer. Então, vocês falaram de colaboração, vim até com a blusa aqui do nosso colega. Podia ter vindo. Que é o nosso hub de inovação, que também foi uma área que se juntou para a gente montar e atingir toda a companhia. Né? Então, o que está escrito aí, pessoal? Coletivo, conectado e colaborativo. Legal. Leve. Que é o Vibra Collab, que é a nossa marca, né? Vibra Collab. Legal. Sim. Muito bom. Bom, então, voltando, né? A primeira fase, esse engajamento estratégico, né? Que a gente apresentou aí para os executivos, que às vezes é muito difícil fazer eles entenderem, né? O que é essa IA na prática. A Soninha até pode falar melhor do que eu. Mas, enfim, a nossa ideia foi trazer realmente essa realidade e o tamanho do impacto se a gente realmente capacitasse toda a força de trabalho, né? Depois a gente começou com a capacitação em larga escala, né? A gente tem alguns parceiros, né? Que a gente também aqui não vamos falar aqui os nomes, mas enfim, que são as nossas ferramentas. Então a gente fez grandes lives, grandes eventos, assim, né? E foram online para conseguir chegar na população toda da Vibra. Esse que a gente teve, né? 1.600 colaboradores participando. Então, assim, como é que eles podem... Online, né? Ao vivo online, assim, e trazendo cases, tipo, muito reais com a ferramenta que a gente está te dando, o que você já pode fazer, o que já está disponível a 1 clique, 3 cliques seus, né? Então, foi muito legal. Então, isso já foi um grande... Porque tem muita gente que tem bloqueio, né? E entra a coisa da cultura, né? Você fica, meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer? Então, a gente quis aproximar para a pessoa ver que é real, é possível, né? Então, a gente conseguiu, com isso, abranger aí 1.600 pessoas, né? Tangibilizar, né, Lari? Uma coisa que surgia muito, assim, cara, eu sei o que é IA. Eu sei o que está todo mundo falando, mas eu não consigo trazer isso para o meu dia a dia. Eu vejo o case, mas olho para mim, ali, para minha rotina e falo, tá, como é que eu uso aqui? Fora que quando fala IA, acredito, né? Vocês podem falar melhor que eu como é que era isso na Vibra, mas se resume muito a ChatGPT, não? Sim. E aí já está há anos-luz à frente só do ChatGPT. E eu acho que quando fala IA, talvez a pessoa na cabeça traduz ChatGPT e prompt, né? Sim. Exato. E aí vocês têm que vir trazendo, não, olha só. E tem pessoas que nem chegaram nisso. Nem chegaram nisso. É que vai depender do público, né? Imagina um operador nosso que está lá numa base, realmente para ele, se ele já está pensando em... Se ele tem acesso ao computador, né? E ele já usa o GPT, para a gente já é um sucesso, sabe? Acho que depende muito também. A gente tem funções muito diferentes, né? A gente não trabalha só no corporativo. A gente tem bases, a gente tem fábrica, a gente tem gente trabalhando em aeroportos, né? Hoje, assim, sei lá, 100% da Latam é abastecida pela Vibra, sabe? Então, assim, a gente tem aí muitos públicos. Esse que era a complexidade também, né? Dos públicos. Então, com isso também veio a terceira fase, que foi justamente por essa complexidade de públicos e de temas, a gente criou as verticais de negócio. Então, foram trilhas de jornadas temáticas. Então, teve jornada para finanças, jornada para o comercial, jornada para o jurídico, jornada para o time de gente e por aí vai. E com essa jornada foram em torno de 300 pessoas, que aí a gente foi realmente fazendo um aprofundamento do tipo, eu posso trazer o exemplo de gente, né, que foi... Eu estava lá. Lari, como é que você faz pesquisa de clima? Como é que você usa a inteligência artificial para te ajudar com resultados da pesquisa de clima para a gente saber, por exemplo, que trilha que eu vou criar de capacitação baseado nos feedbacks todos que eu recebi, mais de 2.000 comentários da minha pesquisa, como é que eu crio, né? Então, foi muito... E a gente tinha professor... Aí isso foi ao vivo, né? Com um professor lá disponível para isso, né? Eu levar a minha dor
E ali ele já dá as ferramentas que a Vibra tem, ou até sugerir outras ferramentas para endereçar essa dor, né? Não, e isso é um ponto importante, né, que ela comentou. Tem aqueles que não sabem o que é e tem aqueles que vão usar. E vão botar dados corporativos em lugares que não deveriam. Então, a gente trouxe toda essa conscientização. Segurança. O nosso leque de ferramentas homologadas. Para isso, use essa ferramenta. Se você tem essa dificuldade, essa é a tua questão, use essa. Então, a gente trouxe um one page assim, de ferramentas, o que usar, homologadas pela Vibra. Então, segurança e governança, aí minha cabeça aqui de dados, né? Sempre não bota dado sigiloso da Vibra em ferramenta pública. Muita preocupação então, com isso. trouxe toda uma conscientização. E teve recentemente, no caso da área de remuneração, que eles criaram um aplicativo com Vibe Coding e disponibilizaram para toda a força de trabalho, que anteriormente seria feito nas ferramentas tradicionais, um Excel, uma planilha compartilhada. Eles já Ou ia demorar um ano para fazer. Ou ia ter que ser acionada para construir o aplicativo, e eles fizeram usando Vibe Coding. Que legal. A área de remuneração fez um aplicativo. Fez. Então, sozinho. Isso, assim, porque normalmente você tem que ter desenvolvedor, tem que programador, isso aí já é uma resultado quebra de paradigma. da academia, né? Assim, a gente queria desonerar, porque o time, obviamente, não tem força de trabalho suficiente para atender 4.000 pessoas. E como é que você dá na mão da pessoa o poder, né? De você construir assim, conhecimento e ferramenta para você construir o que é bom pro seu... Só você vai saber o que é bom pro seu trabalho. Jornalista RH escrevendo código sem escrever código. É isso. Que legal. Até por questão de orçamento, né? Quando você faz priorização, você vai priorizar por valor. E talvez esse projeto de remuneração não seria priorizado para o time de TI desenvolver. Claro. Né? Uma coisa pequena. Exatamente, né? pontual ali, e eles desenvolveram. Para uma dor que, para o tamanho da empresa, parece pequeno, mas às vezes você economiza 10, 20, 30 horas por semana ou por mês, que dá uma diferença, né? Aí eu acho que está um pool que a grande maioria das empresas não estão olhando, não valoriza, né? Você fala assim, produtividade não traz tanto resultado. Traz sim, porque vai mudar coisas que a gente nem imagina. E a gente já falou até um pouco sobre isso. A nossa grande visão da maior revolução da IA vai vir no Vibe Coding. Porque, para quem não sabe, isso é geração de código, de criar sistemas usando prompt. Né? Então, você não tem que saber programar, você cria prompt, fala que faz isso, e a IA cria esse sistema. O CEO da NVIDIA tem uma frase, né? Agora todo mundo é programador, esse foi o milagre que a IA provocou, gerou, né? Legal, e aí... Bom, continuando. São muitas fases, não acabou ainda, gente. Então, a fase 4 que a gente fala, né, da teoria prática, foi quando a gente trouxe os mentores e também esses multiplicadores. Então, a gente teve mentorias, né, para as pessoas que estavam realmente desenvolvendo agentes ou questões, assim, produtos, né, mais específicos da IA. Então, todo um programa de multiplicadores. Quem poderia monitorar essas pessoas que realmente estão ali na prática desenvolvendo, né? Porque aí acabaram as aulas e como é que a gente continua fazendo isso vivo, né? A sustentação da coisa. A sustentação. E aí, a última fase, que é a sustentação e o reconhecimento, a gente teve aí o Collab, que foi esse evento, né? Que a Soninha tá usando a blusa. A gente apresentou os cases de sucesso. Todos os agentes, e o time vai contar, a Soninha vai contar, tem um marketplace também, que hoje a Vibra dá disponível para as pessoas consultarem todos os agentes que a gente tem criados. Que legal. Na Vibra, né, Soninha? Uma base centralizada. Uma base centralizada dos agentes. A gente construiu um marketplace, porque como na academia saíram muitos cases, e a gente também constrói cases, né, pela companhia, a gente criou esse marketplace, que é o Play Store, a Apple Store, onde você dá Vibra, né, para a gente, você entra ali e vê os agentes disponíveis, e você pode pedir acesso, e até mesmo ter ideias, né? Esse daqui eu consigo usar também, vou construir algo parecido para o meu setor e aí a gente encerrou com esse reconhecimento. Então, a gente entregou prêmio, né, para os agentes que geraram mais impacto. E até a gente trouxe aqui uma frase, né, de uma pessoa da fábrica, né, que ele falou, nossa, eu não sabia nem o que era IA, nunca me imaginei subindo no palco, ganhando esse prêmio, chorando, assim, super emocionado. Que legal. Assim, ver que uma pessoa que acho que não teria acesso, né, e aí, assim, e gostou, se identificou tanto com a IA e foi lá e ganhou o prêmio, né, de ter gerado mais impacto no negócio. Então, enfim, isso gerou um orgulho, né, muito grande, e interesse nas pessoas. Eu também quero ganhar um prêmio, como é que eu desenvolvo um agente? O que eu faço, né? Toda essa visibilidade. Assim, não sei se foi a intenção, mas meio que gamificou também quem mais participou. Teve esse reconhecimento, incentivo, né, para quem mais impactou, e baseado no impacto do projeto, ou do agente, do que cada um. O Colaborar é isso, né? O Colaborar é um programa nosso do Collab, que ele
faz ali, você faz entregas, projetos, companhia, né? Cross company, que você precisa de várias áreas atuando, colaborar, no final tem essa premiação. Então, passou por toda a medição. ROI, quem trouxe mais valor, quantas áreas foram impactadas, quantos processos foram impactados com o seu agente. Saiu o ranking, teve o voto aberto também, né? Colaboradores puderam todos votar os colaboradores também. votando, mas foi retorno, né? Financeiro mesmo, na veia, impacto e voto popular. Legal, legal. Legal. Vamos entrar um pouco nas entregas, Vamos. né? Que formatos vocês usaram? Como foi feita a capacitação? Então, acho que foram todos os formatos possíveis, né? A gente teve aulas presenciais, principalmente com liderança, né? Então, aí conectado com a nossa academia de liderança, um dos módulos da academia de liderança do ano passado foi um módulo presencial. Então, toda a liderança da empresa teve aí 8 horas de capacitação com uma pessoa, né? Enfim, e a alta talvez liderança era mais também. para, quando você fala presencial para liderança, ele era muito funcional ou era mais sensibilizar, mostrar o impacto que a IA está tendo? Eu acho que era uma coisa mais nesse sentido, porque a gente quer muitos líderes, como a gente estava conversando antes, né? Os líderes, eles às vezes não têm noção do impacto, da importância que na Vibra a gente acredita de liderar pelo exemplo. Então, muitas vezes vai estar a pessoa lá do seu time trabalhando, você não vai nem saber o que é aquilo. Então, a gente queria trazer assim, gente, essa é a realidade do mundo. Todo mundo tem que conhecer. Pode ser que você não seja a pessoa que vai botar a mão na massa para fazer, mas você precisa dar espaço, pedir para o time fazer, incentivar que ele participe das ações da academia também. Então, misturou uma parte mais estratégica com uma parte prática também, de ferramentas para o próprio líder também ter facilitações na vida dele, no dia a dia. Mas não tão técnico assim. Mas a gente também teve líderes participando das jornadas temáticas, que são líderes super engajados, que queriam realmente colocar a mão na massa e desenvolver agências, desenvolver coisas. Mas a maioria não foi liderança, né? O exemplo arrasta, né, gente? O meu diretor cria a app. Ele é diretor de IA também, né? Então, mas vamos lá, Renata. Ele chega, mas ele chega pro time e fala, Claro. cria um app para isso. Então, Muito legal. o exemplo arrasta, né? Claro. Porque se alguém do time dele não estava usando, já falou, opa, eu tenho que estudar esse negócio aí, né? Então, voltando para os formatos, teve presencial. Presencial, então a gente tem, para abranger os 4.000 colaboradores, né? Um EAD, que a gente tem na é o nossa assíncrono, plataforma, o assíncrono, a gente tem na nossa O plataforma. assíncrono. São mais de 10 horas de capacitação, que aí ensina, né, desde o que é um prompt até, né, questões mais complexas de IA, é uma trilha que vai evoluindo. A gente teve também mentorias, né, que a gente já comentou aqui. A gente teve também essas jornadas temáticas que foram também online, né, porque a gente também tem gente aí espalhada pelo Brasil, então, para garantir que todo mundo participasse. Esqueci Live alguma? online. Live online também. E a Não, abertura, a gente fez uma grande masterclass também com um parceiro nosso. E eu acho que foi isso. Tô esquecendo isso. alguma coisa, Soninha? Acho que não. Não. Os Foi formatos legal. foram esses. Muitos formatos diferentes. A né? gente usou tudo o que é possível para alcançar todos os públicos, né? E curiosidade, quando você fala mentoria, eram mentorias com, por exemplo, tinha um público interno que vocês capacitaram para ser multiplicador? Ou mentoria era necessariamente alguém externo, teve ou um pouco dos dois, né? A gente capacitou uma turma de multiplicadores para permear a companhia inteira com essa visão de por que não IA first, e provocar nas áreas esse processo. Mas esses mentores em específicos eram especialistas. Especialista na ferramenta, especialista em IA. Porque muitas vezes a pessoa ia até um certo ponto e parava. Então, ia um especialista, sentava com ela e direcionava, vai por aqui. E ela voltava na próxima mentoria e dizia, consegui, agora eu quero algo mais. Quero integrar com a gente do meu amigo ali. Então, tinha os especialistas, Legal. de fato, além dos multiplicadores que a gente criou. Perfeito. Muito bom. E quando você fala especialista, é Vibra também? Vibra Do e seu parceiro time, por exemplo, também. parceiro, tá? Uma mescla aí de time Hora era Vibra. Vibra, hora era de Que tem parceiro. casos que a gente também não tinha essa experiência, né? E a gente quis ampliar e trazer, dependendo da necessidade, às vezes trazia um parceiro. E exige uma disponibilidade grande, né? Porque esses mentores, eles ficavam disponíveis para as pessoas irem lá tirar dúvidas. Então, 2, 3 dias da semana, vem aqui que eu vou construir com você, eu vou tirar a sua dúvida. Então, tem que ter uma disponibilidade grande também para você receber. E deixa eu evoluir aqui para a gente, assim, olhando o projeto, fantástico, maravilhoso, tá todo mundo aqui encantado, babando aqui com o projeto, mas eu tenho certeza que nem tudo foi como planejado.
Sim. Várias coisas aí no meio do caminho não deram certo. Ainda mais algo tão querendo ser pioneiro, o desafio é grande, né? E aí, pioneiro para um pode ser uma coisa, pioneiro para outro pode ser outra, né? E aqui a gente Sim. brinca muito de ter o papo dos bastidores, né? O que que vocês, ao percorrerem esse caminho, né? Quais foram os desafios, possíveis barreiras, o que que vocês encontraram aí, né? Como aprendizado? Vou começar, você me complementa. Eu acho que tem uma questão forte de gestão de escala e complexidade, Aham. porque, de novo, né, a gente não tá todo mundo centralizado, então a gente tem esse desafio. E aí, não só, acho que para qualquer academia, né, isso é realmente, quem trabalha em empresas que estão que tem gente espalhada, é um desafio essa questão, né, de quantidade de pessoas e localidades para você fazer a pessoa, né, estar prestando atenção e querendo, né? Essa concorrência com outros temas, né? A gente Aham. fala que a Vibra é muito vibrante, a gente tem realmente. Gostei do... O nome não é à toa, eu falo, gente, tem um nome perfeito para uma empresa, é a Vibra. A gente realmente é muito intensa nesse planos muito agressivos de estratégia, né? De triplicar nosso valor. Hoje a gente já é a 5ª maior empresa do Brasil de faturamento. Então, assim, é muito agressivo o que a gente quer. Então, a gente realmente, isso reflete na nossa rotina, no nosso dia a dia, o que eu particularmente adoro, porque eu gosto de desafio. E empresa de Mas... capital aberto? Capital aberto. Então, tem que reportar dados, tal. Então tem uma Muito. pressão muito forte do mercado. E conselheiros muito atuantes, Sim. né? Então, a gente tem aí capital pulverizado e muita pressão, né? Enfim, então a gente fala que essa concorrência com outros temas, como fazer com que as pessoas priorizassem, né? Sim. Está aprendendo. E foi muito do que a Soninha falou. Algumas coisas a gente fez de propósito, né? A gente não deu tantas vagas assim para gerar o desejo da pessoa vir e falar: não, mas eu quero também, Lari. Por que que eu não tô? Por que que eu não fui escolhida para essa jornada temática, que foi uma turma mais reduzida, né? Então. E tinha pouco disso. alinhamento com os líderes também, né? A gente Sim. conversou e combinou com a alta liderança, assim. No dia do treinamento, libera a pessoa para estar no treinamento. Sim. E aí, antes do treinamento, a gente fazia um combinado. Se você está online, porque era live muitas vezes, abre câmera e fica presente. Participa, questiona, aproveita esse momento, e a gente combinou isso com a liderança das pessoas também, pedindo esse apoio. Sim. Então, a capacitação da liderança também passava por isso, assim, apoie o seu time a estudar, porque isso pode mudar o seu setor, a sua área. Legal. E a Muito bom. pressão vem para a liderança toda também, né? Então, assim, do tipo, todo mundo aqui tem que gerar mais eficiência, tem que produzir mais, porque se a gente quer triplicar de tamanho, todo mundo tem que ser mais eficiente. Então, o líder também se sente ali pressionado, de tipo assim, como que eu vou mudar e fazer 3 vezes o que eu faço hoje? Se eu não vou triplicar minha força de trabalho. Então, eu vou precisar usar IA. Então, assim, eu acho que também esse senso de urgência, assim, da realidade do negócio, né? Sim. Então, assim, a gente está dando ferramenta para ajudar vocês com o negócio e como é que se gera mais produtividade e se é mais eficiente. E uma curiosidade, aproveitando que vocês estão com esse gancho, até para dar um insight para quem está ouvindo, teve alguma forma, alguma abordagem que vocês fizeram que talvez vocês não fariam de novo, repensaram e acabou nessa repensada, nessa correção de rota, acabou sendo mais efetivo? Eu diria que o gravado online. A gente habilitou, né, disponibilizou no nosso EAD todos os cursos gravados, e tinha um IA para todos, que era para abranger todas as Os pessoas. de 10 horas. As de 10 horas. Hoje, quando a gente olha, fala, já está desatualizado. Porque está mudando numa velocidade muito grande. Absurdo, Então, você sobe um mês depois, você já está desatualizado. Então, não vale. E a mentoria, a gente aprendeu isso. No início do programa, né, Lari? Não estava planejado de ter mentor disponível para guiar. E no decorrer, a gente foi vendo e as pessoas têm dúvidas e param. E vem um overhead muito grande para o time que está concorrendo com os projetos, que estão desenvolvendo. No dia a dia. No dia a dia, não consigo dar atenção o tempo inteiro. Vamos trazer mentor para conseguir capilarizar. Sim. Eu acho que tem um ponto também dos times. A gente foi muito agressivo, que isso tudo aconteceu em 6 meses. Tudo isso. Então, Velocidade de IA. eu hoje teria feito um pouco mais espaçado, assim, né? Não acho que seria possível, por causa da nossa meta. Sim. Mas eu acho que isso acabou impactando, porque é isso, a pessoa queria às vezes estar lá, mas se eu tivesse escalado e dado talvez mais outras opções de turma, porque a gente não teve tempo, então ou é aquele ou não é. E aí a pessoa às vezes não conseguia assistir, e não é por falta de desejo nem nada, mas realmente foi assim, um aprendizado muito intenso em 6 meses aí, de abril a 6 a 7 meses, né? Que foi o Colaborar que encerrou, foi outubro.
novembro. E a gente começou, tipo, abril. Foi assim, tipo isso. Legal. E fazendo pergunta oposta do Nilson, ele falou o que não deu certo, né? O que você Corrigiu rota, né? corrigiu rota, mas o que deu certo? O que você repetiria? A dica de ouro, o que deu muito certo, né? Olha, eu acho que a gente criar a trilha que percorria todas as áreas da companhia, todas as Jornadas hierarquias, desde o C-Level até operações, Sim. eu acho que foi o que deu grande certo. Acho E demais. são Muito jornadas certo. muito, pelo que eu entendi, né? E me corrija se eu entendi errado, mas são jornadas muito personalizadas para aquele público. Então, para Exato. liderança era uma coisa, e aí tem as verticais também, né? Então, comercial você pensava de um jeito, né? Operação era outro Sim. jeito. Então, essa adaptação de acordo com o vertical e de acordo com o público, né? Foi muito bom. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Essa, mas eu achei tão boa que eu achei ela muito, muito rápida. Então, eu acho que, assim, eu senti isso mesmo como Rápido porque é usuária. carga horária, você Carga disse, né? horária por Tá. semana. Quantas horas eram? 4 horas 4 por horas. semana. Tá. Você já tinha dever para fazer para a próxima semana. E às vezes, assim, as coisas iam atropelando e aí você não conseguia estar na próxima, aí você já perdia. Então, eu acho que se a gente. Seria impossível, mas assim, se eu tivesse tempo para fazer, por exemplo, em um ano, o dobro do tempo, espalhar para dar tempo para as pessoas também irem assimilando. Assimilando porque é e colocando em muita coisa. prática, né? Exatamente. Aham. Então, esse é um sentimento que eu faria diferente. Eu pensei também, algo que deu certo, foi a gente provocar isso de, para participar, escreve um case. Que você isso vai foi muito legal. desenvolver ou Isso que foi muito você queira desenvolver. Opa, fala um pouco mais, que eu acho que É porque a gente Isso é abriu na live, né, de lançamento, cadastre seu case. E isso era 2 critérios para você participar. Da jornada temática. Porque você O construía pré-requisito. seus agentes. Né? Se você não conseguiu construir, porque alguns cases eram bem mais complexos, isso foi algo que a gente aprendeu também. Esse case aqui não vou construir saindo aqui da academia. Mas você tinha um case cadastrado que usava AI, que ia simplificar algum processo seu. Então, Eu acho para que isso foi um entrar, se eu acerto. entendi certo, para entrar na turma, eu tinha que Da jornada demonstrar- temática. da jornada temática, Isso. eu teria que Escrever um necessariamente dizer que eu tenho como se fosse uma hipótese. Ó, eu tenho um case que você ia entrar para Não, é fazer hipótese isso. real, assim, é um Hipótese problema real. real. Eu quero resolver esse problema. Tá. E aí, com isso, você tinha abertura para poder participar da turma. Era A um gente pré-requisito. personalizava a Aham. turma em cima dos cases daquela Que eles área. pediram para entrar. Por conhecimento e guiando Pô, então eles. isso é o que eu acho maravilhoso do que vocês estão falando, é que se a pessoa talvez não tivesse nenhuma ideia, ela ficava de fora. Ficava É de isso. fora. Então Ela acabou ia gerando uma buscar. escassez real. Exatamente. Então, assim, pensa aí como que você vai aplicar e depois você volta. É isso. Né? E deu muito Fantástico. Muito certo, Deu porque muito elas certo. desenvolveram isso e aí o colaborar encerra isso, trazendo essa Nesse premiação, evento. esse reconhecimento. O que tá mais legal desse episódio, cada vez que a gente faz perguntas, descobre uma coisa totalmente nova que vocês fizeram. Pô, isso A aqui é gente não lembrou de fantástico. falar. É muita Isso é coisa. fantástico. Realmente, você criou escassez. E não só isso, o que eu achei mais fantástico é, a partir dos cases, você desenhou o conteúdo. É isso. Totalmente personalizado. É, muito legal, muito legal. Sim. Que É mais? quase assim, Que me mais? convence, Mais, Conte mais, me conte convence mais. você por que você tem que estar aqui na turma. Então é uma inversão de isso. polaridade, né? Não é eu que vou te É que gerar o obrigar desejo, a né? gerar o desejo. Briga para entrar aqui. Pra pessoa poder participar, porque, como Sim. eu falei, foi muito intenso. Então, tem que ser alguém que quer e tem um problema para ser resolvido. Senão, a pessoa vai falar, deixa pra lá, faço depois, né? Exato. A aula vai ficar gravada. E não foi aquele treinamento assim, lá vem a TI me trazendo mais uma Não. ferramenta, ou o time de treinamento e desenvolvimento dizendo que eu tenho que fazer. As pessoas vinham procurar, eu quero fazer parte da próxima turma, eu quero Legal. entrar. E curiosidade, por que vocês acham que deu esse engajamento nesse nível de querer entrar tanto assim? Foi porque a comunicação foi bem feita? Foi porque os líderes estavam engajados? Porque, assim, antes mesmo de vocês, pelo que eu estou entendendo, né? Antes mesmo de fazer as entregas, já tinha uma demanda ali reprimida e uma briga para fazer parte, né? Ao que vocês atribuem isso, assim? Eu acho que é um conjunto de fatores, né? Você já trouxe alguns, né? Com certeza, assim, a gente é muito forte no desenvolvimento de liderança, assim, aí puxando a sardinha pro meu lado. Mas a gente trabalhando muito juntos, assim, a gente realmente acredita na liderança pelo exemplo. Então, não tem Então, como os líderes já ter estavam sucesso. martelando isso dentro do E a seu gente time, começou né? de cima para baixo, justamente para a gente conseguir o engajamento E a sensibilização. desse líder, sensibilizar esse líder que vai o time e aí vai descendo. A comunicação também, mas eu acho que tem uma necessidade também, né, do negócio. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem muito drive de resultado. E aí ela vem como uma possibilidade de te ajudar. Sim. Então, assim, como é que você vai bater seu resultado? É, Então, acho que tem uma Sem coisa IA de vai ser mais difícil. Então, tem uma coisa de necessidade de negócio também, de Eu acho que tem desafio de o negócio momento da sociedade também. também. Sim. né? Teve o boom da IA, todo mundo está falando Quer fazer de parte, IA, né? quer fazer parte disso. Ah. Quando eu tenho um CEO postando sobre isso e provocando isso, esse projeto tem IA?
né? O que você está usando de IA nesse projeto? Então, a gente tem um escritório de transformação com os projetos estratégicos da companhia e ele deu esse drive. O Ernesto deu esse drive, assim, tem que ter IA em todos os projetos que eu acompanho aqui no escritório. Então, todos os projetos estratégicos tinham que ser alavancados por IA. Como é que a IA alavanca? E o interessante, né, que até... Eu acredito que ele tenha aprendido isso na academia. Ele falou, eu não vou dizer o que tem que ter, porque esse não é o meu papel. Mas o time tem que me trazer isso. Eu vou provocar e eu quero que aconteça. Vocês facilitaram muito, quer dizer, dificultaram o meu papel do CFO malvado, né? Que é a próxima etapa. A gente começa a falar de resultados e a gente tem sempre esse exercício do CFO que justifique. Sim. Né? Mas eu acho que já está tão justificado, mas eu tenho que fazer esse papel. Deixa eu tentar fazer o seguinte, ó. Botar meu... Muda a pergunta. Chapéu aqui de CFO coração de gelo, para não falar que ele é malvado. Assim, o projeto é muito legal. Eu fico feliz que a gente conseguiu atingir os objetivos e check. 4 mil estão treinados. Tá todo treinado, vamos seguir, não precisa fazer de novo, né? Bastou isso. Eles já foram treinados. Podemos reduzir o orçamento ano que vem? Não. Ué, de forma nenhuma. Por que não? Então... defenda o seu orçamento para o próximo ano. Vai você, Soninha, depois eu falo. Eu vou trazer 2 argumentos, tá? Em defesa do projeto. Vai trazer dados. Eu vou ter que trazer dados, né? O primeiro deles é que quando a gente olha só para o colaborar, que foram os projetos que contribuíram ali, que concorreram, foram 50 inscritos finalistas, aí 9 finalistas, 4 premiados. A gente percorreu N processos da companhia. E o ROI de centenas de milhões. Algumas centenas de milhões. Acabou. Eu não vou... O episódio poderia... abrir aqui. Eu não vou abrir aqui, mas foram algumas centenas de processos de... automatizados, né? Automatizados. De tudo, perda evitada, custo evitado, jurídico. Já acho melhor voltar outro episódio. Quantas milhões? Foi centenas. A gente não pode falar. Não. Claro, mas a brincadeira é que o CFO... a gente brinca muito do CFO aqui, porque quando a gente fala de outros desafios de treinamento e desenvolvimento, é muito difícil chegar no tal do ROI, é muito difícil chegar numa referência... Não tem espaço para isso. A gente até fala, se você não consegue chegar no ROI, vai no ROE, né? Ou aqui no Rio ROE, né? Porque mensura o que você quer melhorar e traz a expectativa, né? Mas eu acho que o caso de vocês é muito evidente, né? Não tem nada sendo mais falado na sociedade, como você colocou, que não seja eficiência com IA, né? E o outro argumento aí eu vou... Que nem precisaria, mas... me vetaria nesse, talvez o CFO me vetaria nesse, mas eu diria que quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, traçando o profissional do futuro, em 25 já tem letramento tecnológico para qualquer profissional. Quando eu olho para 2030, eu já estou falando de AI e Big Data, que qualquer profissional tem que ter. Se eu quero que a minha força de trabalho, né, evolua, continue me trazendo resultado... E fique na companhia. Retenção. Né, porque retenção também tem um custo... Eu capacitando com o que tem de mais novo no mercado, eu garanto segurança, evito vazamento de dados, porque eu estou usando a ferramenta homologada dentro dos padrões. Eu estou garantindo que isso seja sustentável, né? Eu acho que tem um pouco aí também, falando agora do lado de gente, né? A coisa da marca empregadora também. Então, assim, isso acaba atraindo, né, os melhores candidatos pra gente. Que, assim, hoje, com a geração Z, não é tão simples a gente atrair gente para querer distribuir combustível. Verdade. Não, as pessoas... Não é trivial. Isso por si só não é tão atraente. Não é tão atraente. As pessoas querem trabalhar em startup para virar CEO em 5 anos. Né? E quando você 5 fala... meses, né? De uma grande... 5 anos Era 5 anos, acho que na geração anterior. Nessa é 5 meses com Vibe Code. É tipo isso. E aí, assim, você pega esse monstro que é a Vibra, né? Que aí a gente está falando aqui de um universo de oportunidades para a gente construir e fazer. Então, assim, acho que isso acaba ajudando muito a gente quando a gente vai construir e falar de marca empregadora. Porque é isso, você quer estar num lugar que vai investir em você, né? Trazendo as trends do mercado, entendendo e te tornando um profissional bom para o mercado. Mesmo que você queira sair, você sabe que estando lá, você vai ser desenvolvido, né? Para o próprio mercado e você não vai estar desatualizado. Então, isso pra gente é muito bom porque ajuda na nossa marca empregadora e retenção. E quanto mais vocês precisam pro próximo ano? Não, mas é curioso essa brincadeira. Mais ou igual, né? A gente estava até falando dos bastidores que eu acho que é importante ter esse recorte. Eu tenho feito nos nossos eventos muito uma pergunta assim, a gente fala muito de T&D estratégico, né? Eu acho que a gente tá, eu até brinquei, né, Chá? Eu falo há mais de 10 anos a gente tá falando isso, porque se eu falar 15, 20 a gente fica doido.
Mas a gente fica falando, E T&D parece tem... velho. E parece velho. T&D estratégico. E aí eu fiz uma pergunta no evento, levanta a mão quem teve seu orçamento reduzido, né? E aí a maioria da sala levanta a mão. Né? A gente percebe como vocês estão ultra conectados com tudo que está acontecendo nesse momento e a implementação da IA. Aqui a gente tem um caso real do inverso, né? Está tão estratégico que, na verdade, vocês estão recebendo mais investimentos para poder continuar nesse caminho, né? Então, na verdade, o CFO de lá já está convencido. Não, já. Então esse aqui... Nem precisava ter o CFO, mas... Mas isso vem muito também aí do nosso chefe, né? Espero que ele assista o podcast, Aspen, isso aí é muito inspirado em você. A gente quer muito trabalhar essa cultura da aprendizagem também, né? Então, assim, isso é muito legal da Vibra. Eu tenho um privilégio de estar numa empresa que realmente valoriza o aprendizado, né? Então, isso é uma coisa cultural, que acho que vem muito do nosso chefe. Do quanto que a gente protege nosso orçamento e a gente cuida com muito carinho e pensa com muito carinho o que a gente vai fazer. Porque é isso, né? A gente sabe do poder da aprendizagem, mas assim, no coração da estratégia, né? Não, e de quanto a empresa também valoriza isso, sabe? Assim, sim. do tipo, tem que ter... Toda empresa tem corte, a gente consegue... Eu tô aqui há 1 ano e meio só. Consegui até hoje não ter cortes, né? Assim, que impactariam os colaboradores Muito no sentido legal. de investimento. E a gente conseguiu manter para esse ano, né? A gente falou, não, a academia vai ter aí versão 2, né? Agora mais focos em próprios dados, né? Que foi uma necessidade que o time falou. Falamos muito de IA. Agora, Lari, a gente precisa aprofundar dados, né? Foi o que veio de feedback um pouco. Então, Soninha, aí mais um projeto junto. Mais um projeto junto, né? 25 engraçado a gente que ampliou. por isso que vocês brincaram, o Richard falou dados no início, né? Que ele se corrigiu e falou IA, você falou, mas dados já é o desse ano, o futuro né? aí. É o futuro. Em 25 a gente ampliou o conhecimento e agora a gente aprofunda, né? Porque tem Legal. Muito legal. muita coisa por baixo. Vamos aqui para aquela pergunta filosófica que a gente faz em todo episódio. Para vocês, o que é a revolução da aprendizagem? Revolução da aprendizagem. Pensando aqui, tem tempo para pensar? Não, mas isso dá. Sempre que a gente faz essa pergunta, né? A vantagem que não tem certo ou errado, ela é filosófica mesmo, e aí cada um tem a sua leitura, mas sempre dá esses 4, 5 segundos. Assim, Não, eu vou usar uma frase que eu gosto muito para minha vida. Enfim, já morei na Tailândia, já fiz aí já tive experiências assim diferentes. E eu frequentava lá um templo budista que tinha uma frase que eu até queria tatuar, mas eu falei, depois eu mudo de ideia, não vou tatuar não. Que é: sem um começo, a gente nunca tem como saber o final. Né? Então, isso para mim fala muito não só sobre aprendizagem, né? Mas muito sobre como eu tento enxergar a vida, assim, tem que começar, né? Assim, eu acho que a aprendizagem é muito sobre isso. Que as pessoas, às vezes eu tenho medo de, o que é? Vai lá, se aproxima, né? Sem você começar, você nunca vai saber o que vai acontecer. Né? Então, é filosófico. Legal. Sim. Eu diria que revolução no aprendizagem passa por um dinamismo. A gente ainda está num formato muito tradicional de ensino, né? O ensino tem que ser mais dinâmico, né? Eu acho que essa academia me ensinou um pouco isso, porque a gente pensava de um jeito, ia mudando, adaptando, para de fato você ser mesmo atraente. falou, né? Você montou o conteúdo ali, e 2, 3 meses já acabou. Já estava desatualizado. E eu aprendi, como dados, eu tenho muita dificuldade disso, de falar, isso não dá. E daqui a 1 semana eu voltava na área e dizia, olha, agora dá. Então, esse dinamismo é algo que eu acho que vai revolucionar até para as gerações, né? Para minha filha. E não vai ser como a gente estava acostumado na educação tradicional, né? Em aprendizagem, a gente já está sentindo uma quebra muito grande de paradigma, porque até a gente brinca, né? Até anteontem, vamos colocar assim, todos os colaboradores eram treinados em tudo e né, a experiência da Larissa era igualzinha à minha, todo o mesmo conteúdo, né? E por quê? Porque, vamos treinar ele em tudo, caso ele precise daquele conhecimento, ele vai usar. E aí o paradigma atual já é outro. Basicamente assim, só vou treinar naquilo que ele precisa e no momento que ele precisa. Só que antes não tinha tecnologia, ou não tinha como viabilizar isso. A gente já enxergava, já tinha essa visão, falava-se que era, vamos ter o adaptativo, eu escutava adaptativo, mas agora não, agora abre-se uma janela onde isso é possível. Né? Eu consigo, talvez, né? Talvez não, já tem casos onde a gente aplica IA, que assim, a Larissa vai ter uma experiência, eu vou ter outra, mas eu vou ter exatamente o que eu preciso. Começa a ter uma hiperpersonalização, né? Porque a carreira já não é mais linear, né? As carreiras hoje em dia já não são lineares, né? Aquela escada que você vai um degrau de cada vez. Você já tem que se adaptar. 3 anos atrás você não falava de vibe code, né? Você é o expert. Você não diria que o programador iria ser substituído, né? Era a profissão do futuro. Exato. Hoje é profissão extinta. Assim. Exatamente. Todo mundo virou nos Estados Unidos já está tendo dificuldade, né? De Sim. ingressar no mercado. Sim.
E agora vamos para aquela parte onde vocês falam um pouco de vocês, né? Então, Larissa, conta um começar. pouco quem é a Larissa dentro e fora do LinkedIn. Então, dentro do LinkedIn, eu falo que eu sou uma pessoa muito inconformada, dentro e fora, né? Que eu acho que isso não existe, eu não acredito em... Separação, né? Não, então eu vou É. falar uma coisa só. Uhum. Eu não acredito em separação. Acho que um dos meus valores é a autenticidade, né? Acho que deu pra perceber. Então, assim, eu preciso ser quem eu sou em todos os ambientes que eu estou, né? Então, isso é parte da minha autenticidade que eu acho que herdei, talvez. Eu tenho um pai italiano, uma mãe brasileira. Então, acho que eu tenho um pouco desse sangue italiano, assim, que às vezes... tá até com a mão aqui, ó, Já não falando. consigo, não seguro minha mão. Não seguro minha mão. Bom, então, venho de uma família italiana, tenho de muitas mulheres, né? Somos 4 filhas, né? Então, sou a segunda. Uhum. Tenho alguns sobrinhos, tenho uma irmã grávida morando em Paris, sou mãe de pet, moro aqui no Rio, né, mas morei no interior de São Paulo. E eu, cara, sou apaixonada por RH, assim, por aprendizagem. Nunca fui, assim, não comecei minha carreira, fiz ADM na FGV, fiz MBA na PUC de RH, mas eu falo que o RH me encontrou, né, quando eu voltei da Tailândia, eu trabalhava na Vale, com governança corporativa, eu falava, cara, isso não tem nada a ver comigo, na coisa da carreira não ser linear. E aí, quando eu voltei da Tailândia, eu falei, eu não sei como fazer da minha vida, porque eu fui fazer um projeto voluntário lá, fui dar aula de inglês para umas crianças lá numa escola pública. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei totalmente perdida e eu não me via trabalhando sem propósito mais, né? E aí, uma amiga minha falou, Lari, vem trabalhar nas Olimpíadas. E eu falei, cara, eu não conheço o nome de um atleta, eu não vou passar jamais, assim, para trabalhar nos Jogos Olímpicos. Mas não, a gente aqui contrata por perfil. Então, eles gostavam de pessoas que, cara, convivências internacionais, né, dinâmicas, né, com protagonistas que pegava lá e faz, sentimento de dono, empreendedoras. Então, assim, eu saí de lá com 3 vagas para escolher qual vaga eu queria, tudo dentro do RH. E aí, eu falo que o RH realmente me encontrou, eu fui trabalhar e nunca mais saí, assim, fiquei apaixonada. Eu falei, cara, isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, entrei no MBA, depois tive uma carreira longa na Nissan. Empresa japonesa que me ensinou muito disciplina, né? Acho que foi minha Todos grande clientes escola. A Nissan? Todos, Nissan, Vale. Ai, que legal. Nissan, você tá Olimpíada falando disso? 2016. É maravilhoso, cara. Não Justamente, falo, Nós foi, eu acho trabalhamos com todos que eles. muito bom. E aí, Nissan, e aí, enfim, Pierre Fabre, que é uma farmacêutica, já foi também. E agora eu tô aqui na Vibra, né? 1 ano e meio, assim, recebi esse convite, tô super feliz, né? Acho que a Vibra eu amo, assim, ter muito espaço para criar, ter oportunidades, né? Eu falo que a minha assinatura é a transformação, né? Então, acho que eu tô Como você fala, vibra, né? Vibra. a transformação. Eu amo transformar, então, assim, eu sempre busquei empresas que eu pudesse deixar legado e fazer, né? Eu sou muito criativa, então adoro criar e pensar projetos, formas diferentes de fazer as coisas. Então, tô muito feliz, assim, né? Tô muito encontrada hoje, né? Construí um time grande também na Vibra. Acho que tô bem feliz, assim, nessa etapa da minha carreira e animada aí pro que tá vindo. Bem feliz também com o convite, gente. Muito obrigada. A gente trouxe aqui também, vou mostrar pra audiência. Pode. Por O favor. prêmio que a gente favor. ganhou, Soninha. Mostra aí, ó. Eu acho que com tudo que vocês contaram, né? Evolução da aprendizagem. E esse é qual? Transformação digital na aprendizagem. Muito bom. É isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Parabéns pela premiação. Acho que tudo que vocês Obrigada. contaram aqui, acho que só veio fundamentar e justificar, né? Sim. Mais do que justificado. Acho que da minha parte aprendi muito aqui também, vários insights eu notei. Uma Fala, agora a Sônia, né? Vai lá, Soninha. Bom, eu sou a Sônia. Eu costumo dizer que eu sou a mãe da Bruna, minha princesa. Sou mãe de princesa e de pet também. Então, os Quantos dois anos me que a deixam Bruna loucas. 12 anos já. 12 de anos. Então, tá entrando na adolescência e a Bruna me ensinou tanto para o mundo profissional, porque com ela eu aprendi de fato a ouvir, a entender o outro, empatia. E antes de entrar aqui, a gente estava conversando e falaram, cara, engraçado, porque você de exatas, ela é de RH, e parece que é trocado, né? Porque você é super humano ali, cuidando. Deu pra ver o collab aqui, né? O collab. E a Bruna, com certeza, não vem cheio de dados para você analisar, né? Olha, exatamente, eu tive que aprender a entender ali, né? Então, aprendi muito essa escuta e eu brinco muito com o meu time falando, dados não convencem ninguém, são pessoas que convencem. Então, assim, não adianta você ter um modelo perfeito, com as melhores técnicas, se a área de negócio, olha, não entende e toma decisão por feeling. Então, entenda o humano que tem do outro lado, a dor dele, o que está acontecendo para você, de fato, transformar. Senão você entrega o melhor modelo e vira experimento, guardado, um PPT bonito, e ele continua tomando a decisão por feeling, né? Então, a Bruna me ajudou muito nessa trajetória de ouvir, de entender, de compreender, né? Eu também venho de uma família de mulheres, assim, são 3 irmãs, então eu sou a caçula, né? A Soninha, todo mundo me chama de Soninha por conta disso, né?
E isso também ensina, né? Meu pai era o único homem ali junto com a gente, muito diferente. A gente tem a mesma história. Muito diferente. Ele ia dando uns toques ali, minha mãe com o outro, né? Meu pai imaginando, minha mãe mais ouvindo. Eu fui misturando, de metade puxou a mãe, metade puxou o pai, né? Minha carreira eu comecei com desenvolvimento de software. E eu passei durante muitos anos, eu tô com 25 anos de TI, Pensei que era de idade. Muitos anos eu me questionaram, mas você é desenvolvimento? Sou. Não, mas você faz o quê? Desenvolvimento. Mas de quê? De software. Como? Desenvolvendo, porque as pessoas achavam que eu não estaria numa área tão tech assim, né? E aí faço uma transição para dados, porque eu sentia falta de entender o impacto do que eu entregava no negócio, assim. Entreguei um produto, qual o impacto disso, né? E aí dados me trouxe isso. Mas há 12 anos atrás era bem mais engessado, né, do que hoje. E eu não queria ficar no primeiro momento. E aí eu tive bons líderes, então eu falo, cara, procure líderes que te inspirem, né, que te ajudem. Sim. E eu tive um líder que ele falou, não vou deixar você sair. Pega teu inconformismo e transforma. Vai pro mercado, olha o que tem de diferente e muda isso daqui. À época, a empresa estatal não era tão simples mudar assim, mas a gente começou a provocar a mudança e hoje eu vejo isso, né? Então, já passei por aplicativo, meios de pagamentos. A carreira não é nada linear, né? Volto para dados, com engenharia. E ainda tenho essa dificuldade, né? Estava com a vaga aberta e dificuldade de trazer mulher. E essa academia me ensinou algo que eu ouvi, até acho que eu nem te falei isso. A gente estava com a vaga aberta, interna, e a pessoa falou, eu quero vir trabalhar aqui com você, porque o que vocês estão fazendo na companhia eu não vi antes. Gente, é isso, né? E... esse sou eu, assim. Que bom. Nossa. Parabéns, acho que está gerando até um senso de, talvez, de pertencimento na própria empresa. O pessoal quer fazer parte disso, né? Sim. Se aproximar de vocês por todo o impacto que vocês estão trazendo, né? É verdade, eu também, quando eu abri minha vaga também, muita gente interna, né? Muita gente quis vir também por causa do impacto também na academia. Legal. Parabéns. Muito bom, parabéns. Obrigada, aí pelo projeto. Obrigada. Muito obrigado aí por participar aqui do Revocast. Eu acho que foi uma verdadeira aula aqui. Foi uma aula não só de IA, de tudo que é tipo de inteligência aqui. Muito bom. Muito bom. Então, só se alguém quiser fazer benchmark, entrar em contato, qual a melhor forma de entrar em contato? LinkedIn? Como que te acha? LinkedIn, sim. Larissa De Luca. Tô lá no LinkedIn. Não sei se a gente pode colocar depois o arroba ou... Podemos. A gente coloca aí. Enfim, tô super à disposição, gente. É muito bom trocar, adoro fazer benchmarks. Então, estamos aí. Exato. Sônia Barbosa no LinkedIn pode adicionar. Tá ótimo. Obrigado. Nada, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Nilson, que aula, não é? Tem uma página inteira aqui. Se deixasse eu anotar mais 2 páginas. Não, e se perguntar, vai sair mais coisa. Ficaria 2 horas de episódio, né? Com certeza. Mas assim, eu anotei tanta coisa aqui que é difícil resumir em 2 minutos. O que você anotou? Vamos lá, eu começo com aquela... Eu anotei aqui, né, como que é interessante começar com o desafio que a alta liderança jogou, que é queremos ser a pioneira de IA. Tá? Isso pode significar um monte de coisa. Então, eu mesmo já fiquei falando, tô curioso para entender o que é isso, né? E você vê, eles tiveram tanta preocupação que eu gostei muito. Começou como fazer tudo funcionar, entender e aplicar IA, mas é um público diverso. Então, para ter relevância, o que eu achei fantástico foi esse mapeamento, jornadas por verticais, tem uma preocupação com como é que eu trago para a liderança uma sensibilização, tem aspecto funcional, mas também eles falaram muito do líder dar o exemplo. Então, primeiro sensibilizar ele com relação ao assunto, para que ele seja apto a olhar para o time, porque às vezes as coisas estão acontecendo e o líder não está nem sabendo como é que ele vai dar o exemplo, como é que ele vai ser, né, inspirar o time dele a buscar mais. Então, acho que esse é o primeiro ponto aí que de um monte de pontos aqui, eu achei bem interessante. Os formatos, né? Presencial, 10 horas de assíncrono, mentoria, jornadas temáticas, live online, masterclass, vários formatos. Eu achei interessante o assíncrono não funcionar tão bem, porque... O gravado, né? O gravado. Porque o conteúdo muda. Então, o ao vivo funciona. E a gente, na Revo, faz muito o gravado, né? Então, uma boa provocação. Aí, assim, outras coisas que aí são... Primeiro que o time de remuneração criou um software. Né? Então, acho que isso aqui já é uma quebra de paradigma bem interessante de dar um destaque. Eu fiquei bem surpreso, assim, positivamente, né? Que eles conseguiram criar um marketplace interno de agentes
da própria Vibra, né? Então, o pessoal poder olhar o que foi feito para as outras áreas, será que eu consigo usar o agente do outro? Então, assim, é quase que você vê isso numa Apple Store, você vê isso no próprio GPT, né? Que tem aquela área de agentes, e eles criaram a própria, né? E aquele insight de a pessoa ter que inscrever isso eu gostei case para poder, que é pré-requisito, e usa esse case aí como conteúdo depois, né? Então você vê, eu chamei isso de inversão de polaridade. Então não sou eu que tenho que te convencer a fazer o treinamento. Me convence você que você precisa, e isso já gerou uma competição positiva lá, né? Muito bom, né? Então tem muito insight aí bem legal. Espero que você aí em casa, na academia, no carro, onde você estiver, também tenha gostado desse episódio. E, Nilson, como que as pessoas podem fazer benchmark e entrar em contato com você? Vamos lá, eu tô no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_figueiredo, mas pode seguir a Revo também, né? Deixar com @somosrevo. Então, se você pegou algum insight, algum comentário, ou quer saber um pouco mais aqui, pode mandar mensagem que a gente vai adorar falar com você também sobre esse ou qualquer outro episódio aqui do RevoCast. Né? E eu estou lá como Richard Show em todas as redes sociais, também podem seguir ou entrar em contato. E, Nilson, muita coisa aqui, mas tem mais episódios vindo, né? Tem mais episódios. E aí, o que será que vem no próximo episódio aí, Richard? E o próximo episódio vale muito a pena assistir. Já tô dando uma dica aqui do que a gente vai trazer. Imagina um cenário onde você tem um programa de trainee há anos e anos e anos e você precisa mostrar o ROI. E ele é totalmente desconhecido. Já tentou várias vezes, quando você analisa os dados, será que o programa está fazendo sentido? E você reformula o programa inteiro e depois de um período que esse programa roda, o ROI é comprovado. O programa faz sentido, turnover cai, tudo melhora dentro do seu programa de trainee. Parece mágica, hein, já? Mágica não. É um programa que vale a pena assistir. Por que eu estou falando isso? Porque é o programa de trainee da Vale. Programa altamente premiado, pessoal. A conversa tá fantástica, imperdível esse episódio, hein? E estaremos com a Raquel Ruas, que vai contar como esse programa foi feito e os bastidores que você não pode perder.